Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque. Nós vamos para mais uma aula de filosofia. Nós vamos trabalhar hoje sobre filosofia escolástica. E por ser um assunto bem amplo, nós vamos dividir a nossa aula em duas partes para poder facilitar aquelas pessoas que vêm pontualmente nossos vídeos, acompanhando nosso raciocínio. Eu quero dizer que nós faremos aproveitando uma revisão, né, de alguns pontos principais até aqui. Nós vimos os pré-socráticos, sofistas, vimos sobre Sócrates, vimos uma aula sobre Platão, Aristóteles, filosofia medieval patrística, para nós chegarmos à nossa aula de hoje. Lembrando que o objetivo principal das nossas aulas é os alunos do pré-ENEM da Andara, mas é um prazer, né, ter você aqui, caso você não seja de aluno do pré-ENEM, mas quer aprender um pouco mais de filosofia. Nosso objetivo é sempre tratar os principais temas de um conhecimento que é muito importante para a vida. Como nós trabalhamos de forma simplificada em aulas com um tempo, né, curto, vendo apenas os principais assuntos, nomes, dando um gancho para quem quer ampliar o conhecimento, acho que assim podemos contribuir com outras pessoas que não vão fazer o Enem. Lembrando também que o Enem ele tem como uma prova, uma característica de uma prova ser muito ampla, mas há textos que facilitam aquele candidato. Contudo, é claro que tem que ter uma base sobre os assuntos, tanto geografia, história, física e filosofia, é claro, também. Então é importante ter um conhecimento sobre os principais nomes da filosofia. Lembrando que a filosofia cristã vai do primeiro século até o século XIV, aproximadamente, e o problema central é a conciliação entre a razão humana e a revelação divina. Lá na igreja da época, que era a igreja católica romana, quando a gente está falando de igreja, a gente está falando dessa igreja, vinha várias pessoas recebendo os conhecimentos, uma evangelização, então se tornando cristão, mas até onde vai a razão que essas pessoas elas possuem de vários povos diferentes e até onde vai a revelação divina? Tem como conciliar isso? Essa é uma resposta que vai ter tentar ser trazida, tentar ser entregue. Dentro dessa primeira parte da filosofia cristã, nós vimos o principal nome, que foi Santo Agostinho, que ele deixou uma solução para a razão e a fé. Qual é a solução dessa discussão da época? Outros filósofos também vão vir nesse período, mas o Agostinho é o principal nome, e ele vai deixar a solução que, entre a fé e a razão, a fé ela é necessária chegar primeiro, é necessário você ter fé para entender a razão. Sem fé não se consegue compreender. Então, Agostinho ele vai deixar essa resposta. Se não credes, não entendereis. Então, a fé ela ilumina a razão. Tudo isso foi falado na nossa última aula, nosso último encontro. Nós chegamos à filosofia escolástica. Nós vamos ver até Tomás de Aquino. Quando chegar em Tomás de Aquino, nós deixamos para outra parte da aula. Na filosofia escolástica, e escolástica que vem de escola, vai ter um conceito maior, vai se consolidar maior, uma consolidação maior nesse período da filosofia cristã, que vai do século XI até o século XIV. Santo Anselmo ele vai ser aquele que vai inaugurar. Ele vai inaugurar com o pensamento ligado a Aristóteles e Platão. Ele vai fazer o seguinte, ele vai retomar e reformular o pensamento de Agostinho, sobre fé, razão, que é necessário ter fé. Como que ele vai fazer isso? Ele vai dizer que a fé
ela é importante na busca da compreensão, ou seja, na busca do entendimento, esse entendimento que passa pela razão. A fé ela é importante para depois entender, algo que Agostinho ele falou anos antes. Ele também vai dizer que a fé e a razão não pode haver oposição. Não tem como você, colocar um contra o outro. Então, contribuindo com o pensamento de Agostinho, retomando, esse pensamento. E ele vai falar algo bem interessante e responder uma pergunta da época, que vai ser a teoria do ser. O que é pensado tem que existir no real, caso contrário não poderia ser pensado. E uma das perguntas da época era se o mal existia. Alguns entendiam que não, que existia sim a bondade e o mal era somente a ausência de bondade. E pegando esse gancho, se o mal é somente a ausência de bondade ou a ausência de bondade é uma situação, não é o mal, é uma situação, e existe o bem, o que é bom, isso colocava em xeque se existia também o bem. E se Deus é esse bem, esse bom, será que existe Deus? Isso vinha se acumulando e se tornando, colocando em xeque. E com Santo Anselmo vem essa resposta: olha, o mal existe, porque se é pensado, existe. Tudo que é pensado, existe. Porque se não conseguíssemos pensar, não existe. Então, isso responde uma grande dúvida da época. Tudo aquilo que é pensado tem que existir. Se não se consegue pensar em algo, se algo não existe. Pois bem, essa resposta, essa contribuição desse filósofo, que foi um ponto muito importante. Pedro Abelardo ele vem com uma filosofia que está aqui resumida em poucas palavras, mas também é muito interessante. Ele elaborou uma tese e uma tese contrária sobre a fé em Deus. E a razão, se tornou como última e definidora instância dessas teses. Então, uma tese com Deus, fé em Deus, e outra tese colocando todas as coisas sem a fé em Deus. E a razão pela qual as coisas existem, tem que ter uma utilidade. E essa utilidade só se conclui que existe um ser que contribui para todas as coisas, que tem uma razão fim. E esse ser é Deus. Então, ele fez uma tese com que as coisas compreendem-se com a fé em Deus e outra que não, mas conclui que é a fé em Deus que contribui para todas as coisas e a razão fim. São Tomás de Aquino ele vem dizer que, com uma filosofia bem influenciada por Aristóteles, que tem como você entender Deus pela razão. Os agostinianos, que seguem a linha de que é necessário ter fé para depois entender, eles vão ser uma oposição no início dessa filosofia. E São Tomás de Aquino ele vai representar o apogeu da escolástica medieval. Mas o que diz São Tomás de Aquino? Qual é a filosofia dele? E nisso nós vamos comentar na aula seguinte, tá? Até aqui, muito obrigado, abraço.